Texto de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 28. A partir do verso 28 até o verso 45. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. Dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Irmãos amados, Jesus está já no ocaso do seu ministério terreno, já praticamente a caminho de Jerusalém. Seria preso, julgado, condenado e crucificado. E esse texto revela para nós que, como que preparando-se para esta grande empreitada e grande jornada do seu ministério, ele sobe um monte para orar. Eu não sei que monte é esse. Alguns dizem que é o Monte Tabor, outros pensam que é o Monte Hermon, mas não nos interessa o monte, o importante é que ele subiu um monte para orar. E ele distingue dos 12, 3 dos discípulos, os mais achegados possivelmente, Pedro, Tiago e João, e os leva consigo para o alto daquela montanha. E ele vai ali para orar. Os 9 outros ficam no sopé do monte. A Bíblia não nos informa quanto tempo ele ficou lá, mas ele subiu com o propósito de orar. E esse texto nos enseja algumas lições importantes que eu gostaria de partilhar nesta noite. São 3 grupos bem distintos aqui. O primeiro deles, formado por Pedro, Tiago e João. Eles sobem o monte com Jesus, eles veem Jesus orando, eles veem milagres acontecendo, mas eles não oram, e eles não têm discernimento.
E eu vou chamar esse primeiro grupo, a primeira espiritualidade desse grupo, da espiritualidade do monte. Os 9 que ficaram lá no sopé do monte, eu vou chamar de a espiritualidade do vale. Os que subiram e viram coisas extraordinárias, mas estavam eles privados de entendimento, até das coisas essenciais e elementares da fé cristã. Então eu vou chamar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João da espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Os que ficaram no sopé do monte também não oraram, também não jejuaram, e estavam desprovidos para enfrentar as grandes demandas e desafios do ministério. Uma criança endemoniada aparece por lá, levada pelo pai, e os discípulos não puderam libertar aquela criança. E diz o evangelista Marcos que eles estavam discutindo com os escribas, em vez de estarem orando, jejuando e fazendo a obra. Então nós vamos chamar a espiritualidade dos 9 que ficaram no sopé, a espiritualidade do vale, a espiritualidade da discussão sem poder. E nós vamos então finalmente olhar a postura de Jesus, observando 3 aspectos. Ele sobe o monte para orar, ele desce o monte para obedecer, e ele revela poder espiritual, libertando o cativo, libertando o endemoniado. A espiritualidade da oração, da obediência e do poder. Sobre esses 3 aspectos que eu gostaria de partilhar com vocês nesta noite. Primeiramente, vamos então olhar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Eles sobem um monte para orar, mas eles não oram. O que empolga Jesus não empolga o coração deles. O que é o deleite de Jesus é cansaço para eles. O que traz gozo inefável para Jesus, para eles é um pesadelo. E eu quero dizer para você que orar é um exercício magnífico, maravilhoso, glorioso. Mas se você não estiver sintonizado com o coração de Deus, nada vai ser mais do que orar. Talvez você vai dobrar os joelhos e fazer uma longa oração de 2 minutos e não tem mais assunto. Porque isso não empolga o seu coração. Isso não deleita a sua alma. O que é curioso é que esses homens, na topo daquela montanha, veem milagres insólitos, extraordinários. Eles veem 4 milagres magníficos. E o que eu acho curioso é que você e eu somos sempre levados a pensar o seguinte: se eu tivesse oportunidade de ver mais milagres, eu quereria mais. Nós pensamos assim. E aí você começa a olhar que no topo dessa montanha 3 gerações estão representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias, a geração dos discípulos, dos apóstolos. Foram as 3 gerações que mais viram milagres na história. Ao mesmo tempo, as 3 gerações mais incrédulas da história. Que milagres eles viram? Primeiro milagre que eles viram: Jesus é transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilha como o sol. As vestes de Jesus brilham como a luz. Marcos chega a informar que a roupa de Jesus era tão branca que nenhum lavandeiro da terra poderia fazer igual. Segundo milagres que eles veem, Moisés e Elias, o representante da lei e o representante do profeta, aparecem em glória, conversando com Jesus no topo daquela montanha. Terceiro milagre que eles veem, uma luz luminosa os envelopa, os envolve, os engole. Quarto milagre que eles veem, do meio daquela nuvem vem uma voz divina, celestial: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Bom, nós esperávamos, portanto, que depois de tantos milagres maravilhosos, os discípulos tivessem as cortinas da alma abertas, as janelas do entendimento abertas, e eles pudessem compreender com mais clareza as grandes verdades de Deus. Mas, não obstante os milagres, eles estão desprovidos de entendimento. Por exemplo, eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus.
Vejam vocês que quando Pedro diz assim para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. Sabe por que ele não sabia? Porque estava falando uma grande bobagem. Ele estava cometendo um terrível deslize doutrinário. Ele estava equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Não obstante, comparando Jesus aos grandes, talvez maiores homens da história, mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele é único, Ele é singular, Ele é incomparável. Eles não discerniram isso. Segunda coisa, eles viram milagres, mas eles não discerniram, em segundo lugar, a centralidade da missão de Jesus. Olha o verso 31 comigo. Qual foi a pauta daquela reunião de Jesus com Moisés e Elias? Sobre o que conversaram? Qual foi o assunto? O que está escrito aí? Falaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí na língua grega que foi escrita esse texto é a palavra êxodos. Êxodos. E o que era o êxodo de Deus? A libertação, a quebra, a ruptura da escravidão. As algemas se partiram, as portas de ferro se abriram, a escravidão acabou, a libertação chegou, o cativeiro encerrou, são livres. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui, o que esse texto quer dizer é o seguinte: é que eles, Moisés e Elias, estão conversando com Jesus naquele monte sobre a cruz, sobre a morte de Jesus, porque a libertação nossa, o cativeiro nosso se encerrou naquela cruz. Foi lá que Cristo quebrou os grilhões do nosso pecado, foi lá que Jesus rompeu as cadeias da nossa alma, foi lá que Jesus despedaçou todos os grilhões do adversário na nossa vida, foi lá na cruz que Jesus nos arrancou da morte e nos tirou do império das trevas, foi lá que os portões da liberdade se abriram para nós. A pergunta é: será que os discípulos entenderam isso? Confira comigo, versículo 43. Diz o texto que quando Jesus desceu do monte e curou aquele menino endemoniado, e libertou aquele menino endemoniado, todas as pessoas ficaram maravilhadas, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia. Preste atenção nisso, inclusive os discípulos estavam maravilhados. No verso 44, Jesus é enfático e até contundente, falando para os discípulos agora, não para a multidão, para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu vou continuar apenas ser um operador de milagres entre vocês. Não pensem em vocês que eu vim aqui para resolver apenas os seus problemas imediatos. Não pensem em vocês que a minha agenda vai estar focada apenas nisso, em atender as necessidades urgentes e imediatas de vocês. Eu vim para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Não pensem diferente, eu não vou mudar minha agenda, eu estou indo para a cruz, porque é lá na cruz que eu vou abrir as portas do cativeiro, é lá na cruz que eu vou adquirir para vocês eterna redenção. Mas diz o verso 45, que os discípulos não entenderam isso. Eles estavam vendo milagres, eles não discerniram a centralidade da missão de Jesus. Qualquer espiritualidade que não passe pela cruz não é a espiritualidade de Deus, não é a verdade de Deus. Porque a única chance de nós sermos libertos do pecado, a única chance de nós sermos libertos do diabo, a única chance de nós sermos verdadeiramente livres é pela cruz de Cristo, não há outro caminho. Terceiro lugar, eles estavam vendo milagres, mas eles não discerniram a centralidade da missão deles mesmos. Quando Pedro diz assim: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, eles nem pediram tenda para eles. Vamos ficar aqui, Jesus.
Esse monte é maravilhoso. Jesus aqui é tão bom, o ar aqui é rarefeito. Jesus aqui a gente não vê gente atribulada, aqui a gente não vê gente chorando, aqui a gente não vê gente endemoniada, aqui a gente não vê gente necessitada. Aqui nesse monte tem brilho, aqui nesse monte tem luz, aqui nesse monte tem milagre. Vão ficar aqui, Jesus, aqui é bom demais. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. O monte é muito bom, mas o monte é apenas para você recarregar as baterias. Porque o lugar de exercer o seu ministério é lá no vale. É lá que tem gente sangrando, é lá que tem gente chorando, é lá que tem gente endemoniada, é lá que tem gente cativa, é lá que tem gente precisando de ajuda, é lá que tem pessoas chorando, desesperadas, precisando de socorro, é lá. Nós não podemos cultivar apenas a espiritualidade do monte, do acampamento, da conferência, de uma cruzada, ou de um congresso, ou de um momento de seminário, onde você se concentra para estudar alguma verdade e sai lá com o coração aquecido, mas você precisa descer para o vale, porque é lá no vale que tem gente precisando da sua ajuda, da sua palavra, do seu socorro. Quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da adoração e do culto. Preste bem atenção, que quando escutam a voz de Deus falando de dentro da nuvem, este é o meu filho, o meu amado, ou o meu eleito, a ele ouvi. Diz Mateus que eles caíram de bruços, de tanto medo, eles ficaram apavorados, atordoados. E aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para dois extremos perigosos em relação à adoração. Primeiro, é o extremo da falta de reverência. Eu não sei se vocês percebem, mas nós estamos vivendo uma geração que parece que está perdendo pouco a pouco a questão da reverência. Eu fiquei impressionado na chamada Copa das Confederações do Brasil, quando o então técnico da seleção brasileira, e eu não sei se vocês perceberam isso, exigiu que os jogadores brasileiros entrassem em campo compenetrados. Não pode mascar chiclete, todo mundo cantando o hino nacional como um patriota. E vocês se lembram disso, como os jogadores brasileiros cantaram o hino nacional na Copa das Confederações. Eu fiquei pensando o seguinte: entrar num campo de futebol, para jogar um jogo de futebol, se cobra dos jogadores uma postura correspondente de reverência à camisa que estão vestindo, quanto mais nós entrando na casa do Deus vivo para adorar o Deus que é o Senhor dos céus e da terra. Nós precisamos ter essa postura de reverência. Mas existe um outro extremo perigoso, é o extremo do medo de Deus, do temor de Deus, como se Deus fosse um estraga-prazer, como se Deus fosse um xerife cósmico, como se Deus fosse alguém que está com um porrete na mão, prestes a me dar uma bordoada toda vez que eu der uma vacilada. E às vezes os pais, até com a boa intenção de educar os filhos, passam essa ideia: menino, não faz essa arte não, que Deus vai te castigar. E o menino cresce com medo de Deus. Aí o primeiro deslize que o menino dá quando adolescente, sabe o que ele vai fazer? Fugir de Deus, com medo de Deus. Deixa eu dizer para você, santo, 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 mas Ele é um Pai amoroso. Você pode chegar quebrado, machucado, ferido, sangrando, sujo, mas se você tiver com o coração quebrantado, Ele corre, Ele abraça, Ele beija, Ele celebra, Ele festeja. Você não tem que correr de Deus, você tem que correr para Deus. Eles estão no monte, eles estão vendo milagres, mas eles estão desprovidos de entendimento espiritual. Mas vamos ao segundo grupo, aqueles que ficaram no sopé do monte. Eles estavam lá, mas eles também não oraram. E é curioso que é o evangelista Marcos que vai nos informar que enquanto eles estavam ali, os escribas discutiam com eles. E os escribas eram os teólogos da época, eram os doutores da lei da época, eram os melhores conhecedores da época, os mais profundos, os mais peritos, os mais profundos na discussão teológica.
A Bíblia não diz sobre que assunto discutiram, talvez um bom tema teológico, talvez um bom embate teológico. E eu quero dizer para você, meu irmão, que há espaço na igreja de Deus para discussão. Sim. Até uma cadeira no seminário chamada de apologética. Há uma área, há um momento em que você precisa realmente defender aquilo que você crê, de uma forma clara, de uma forma lógica, de uma forma consistente, de uma forma bíblica, racional. Mas aqui há um grande perigo. Há um grande perigo. É quando nós perdemos o foco, e em vez de nós orarmos e fazermos a obra, nós gastamos todo o tempo discutindo a obra. Esse é um grande risco, irmãos. E se você parar para perceber, via de regra, nós nos reunimos, muito mais para discutir a obra do que para fazer a obra. Domingo após domingo, semana após semana, e aí nós marcamos uma conferência, para trazer uma pessoa que possa então nos esclarecer um pouco melhor como é que a gente discute a obra. Aí a gente viaja 1000 quilômetros para um congresso, para discutir a obra. Aí volta de lá e faz um grupo menor, mais concentrado, para discutir a obra de novo. E aí a gente lê um livro especial para discutir a obra. E aí a gente se matricula num seminário para fazer um curso de mestrado para discutir a obra. E termina isso, vai para um doutorado para discutir mais a obra. E nós passamos o tempo todo discutindo a obra, enquanto Deus quer que nós façamos a obra. Agora preste bem atenção nisso, irmão. Enquanto os discípulos discutiam com os escribas, o diabo agia furiosamente, perversamente, cruelmente. Porque diz o texto que havia um menino, filho único, endemoniado. E se você ler Mateus, Marcos e Lucas, que relatam esse fato, diz que o diabo pegava esse menino, jogava no fogo, jogava na água, jogava por terra, queria matar o menino, e dificilmente o demônio o deixava antes de quebrar o menino todo. Eu imagino um adolescente esquálido, todo cheio de cicatrizes, de hematomas pelo corpo. E eu imagino aquele menino, ainda criança, conversando ou brincando com os pais. De repente esse menino saía e corria e caía no fogo, e alguém tinha que pular lá e tirá-lo do fogo, e outra hora ele corria e caía na água, e alguém precisava puxá-lo para não morrer afogado, e jogava por terra. Esse menino saía todo ensanguentado. Não havia paz nessa casa, não havia alegria nessa família, até o dia que esse pai escuta que os discípulos de Jesus estão na região. Há um alívio, há um lampejo de esperança, brota na alma dele uma luz no fim do túnel do desespero. Ele diz: meu Deus, chegou a minha hora, aqui estão os discípulos de Jesus, eles vão me ajudar, eles vão orar por ele vai ser liberto, eu vou ter alívio, eu vou ter resposta, eu vou ter cura, eu vou ter alegria na minha casa, a coisa vai acontecer hoje, o milagre de Deus vai entrar na minha família hoje. E ele vai, todo cheio de esperança, e diz a Bíblia que os discípulos não puderam. O que é curioso é que quando levaram aquele menino para Jesus, Jesus faz uma pergunta para o pai. Lembram qual foi a pergunta? Desde quando esse menino está assim? Sabe qual a resposta que o pai deu? Desde a sua infância. Só que a palavra grega que aparece no texto para infância é a palavra brefos. E brefos é a palavra que descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Você já parou para imaginar essa possibilidade de essa criança ser endemoniada desde o ventre? Você já imaginou o que é um bebê endemoniado? Você já pensou que desespero, que angústia, que dor? Um dia, pastor Jeremias, eu era pastor em Vitória, lá no meu começo, bem no começo do meu pastorado, veio uma senhora da alta classe social, convertida a Cristo, vem para Cristo, vem para a igreja.
E essa mulher um dia caminhava na rua, em Vitória, com a criança no colo, sua filhinha de 3 anos. E ela cantarolava um hino, um cântico espiritual que ela tinha aprendido. E na medida que ela está caminhando, a criança no colo dela desfigura o rosto e começa a falar blasfêmias horríveis. E essa mulher toma um susto, pensando que a menina estava tendo um surto psicótico. Corre dali mesmo para um psiquiatra. O médico examina, nada, não constata nada. Essa mulher aflita me liga, diz: pastor, eu não sei o que eu faço. Eu disse para ela: traz a sua filha aqui. Quando ela chegou no meu escritório, eu estava do lado de cada mesa, ela sentada do lado de lá da mesa, com a criança no colo, e eu conversava com a mãe, e a menina me olhava por baixo, olhar denso, pesado. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa criança pula do colo da mãe, endemoniada, e começa a serpentear no chão, cobra venenosa, falando coisas horríveis. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor libertou aquela criança. E eu perguntei para a mãe: mãe, me conta a história dessa criança. Ela me disse: pastor, o meu marido é um bandista. Quando eu estava grávida, eu consagrou essa criança aos espíritos demoníacos. Eu imagino que essa era uma cena parecida com esse pai. Desde a infância, desde brefos, desde talvez da vida intrauterina, desespero, angústia. E os discípulos não puderam. Por que não puderam? Por quê? Jesus Cristo disse para eles: esta casta só sai com oração e jejum. Preste bem atenção nisso. Mark Lloyd Jones talvez escreveu um dos melhores livros sobre batalha espiritual, pelo menos que eu já li, O Combate Cristão. E ele disse que esses discípulos não puderam porque há demônios e demônios. Nem todo poder espiritual tem o mesmo grau de resistência. Aqueles discípulos já tinham tido vitórias extraordinárias nessa área, mas agora não puderam. Não puderam porque a resistência era maior e exigia um preparo maior. Eu quero dizer para você que poder espiritual não se adquire na academia. A academia é boa, o conhecimento é importante, mas eu quero dizer para você que não adianta você dependurar um diploma na sua parede de especialista, isso não lhe dará poder. Poder se adquire de joelhos, poder se adquire através da oração. E Jesus Cristo diz para eles: esta caça só sai com oração e jejum. Amados irmãos, é muito importante entender que nós precisamos de poder, porque sem poder nós vamos ficar envergonhados diante dos grandes embates da vida cristã. Há batalhas que você não vence na força do argumento, você vence na força do poder do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo você só consegue através de uma vida de intimidade com Deus. Eu nunca me esqueço, um dia uma senhora da igreja, cujo marido era ateu, ele era um engenheiro da Petrobras, um homem muito culto, mas não acreditava em Deus, e a mulher convidava o marido para a igreja. Ele humilhava a sua esposa, chamando que crente tudo não tem massa cinzenta na cabeça, que crente não tem o mesmo nível dele para conversar com ele, e aquela coisa toda. Um dia esse homem disse assim para a mulher, falou: se o seu pastor tiver coragem de vir aqui em casa para conversar sobre filosofia comigo, eu vou pensar em atender seu convite. E ela me falou isso. Falei: meu Deus, eu estou encrencado agora, porque se eu não for, eu dou um atestado que eu sou burro mesmo. Se eu for, o homem vai talvez me humilhar, mas eu vou. Eu fui. Quando chego lá, meus irmãos, que cultura, que cabeça. O cara citava todos os pensadores, filósofos, ele andava para lá e para cá nesse negócio aqui com maior desenvoltura, e eu tentando acompanhar o cara e discutir filosofia com ele, medindo força com ele. Sabe o que aconteceu? Depois de 2 horas o cara estava mais incrédulo ainda, mais incrédulo. Aí eu falei para ele: Max, chamava Max: ô Max, deixa eu falar uma coisa para você. Rapaz, Deus ama você, e Jesus Cristo, Filho de Deus,
veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, andou entre nós, libertando os cativos, os oprimidos do diabo. Ele foi para a cruz, morreu na cruz e ressuscitou, está vivo, e ele vai voltar, e ele agora quer que você entregue o seu coração para ele. Este homem, parece que uma pedreira, começou a chorar e se derreteu na presença de Deus. Se derreteu na presença de Deus. Tornou-se um crente tão simples, tão amável, que eu gostava de ficar na porta da igreja para abraçar as pessoas quando chegavam. Sabe quem é? Deus é maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que não é na força do braço, não é na força da eloquência, não é na força do argumento, não é na força da discussão, é o poder de Deus, e nós precisamos desse poder. Nós precisamos desse poder. Eu já contei aqui, numa ocasião que eu não me lembro, mas já devo ter falado desse testemunho aqui. Mas continuou, porque tem gente nova aqui. Eu era seminarista em Campinas, lá nos idos de 1978. Vim da roça, cheguei em Campinas, cidade grande, que é a coisa toda. E não sei se você sabe, mas quando um aluno chega no seminário, ele prega até para poste no meio da rua. É verdade. E uma missionária me chamou, falou assim: eu vou te levar na escola de cadetes, um lugar bonito. Chego lá e encontro, claro, um soldado, um cadete, seu posto de guarda, vestido a caráter, com a sua farda engomada, com seu nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, uma metralhadora na mão. E eu, claro, me encosto nele e perguntei: e aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? E o cara faltou pouco me bater. Ele me insultou muito, ele blasfemou muito. Ele disse: eu não acredito nessa tolice, não venha me falar nesse negócio não, eu não acredito em Deus não, e não me incomode. E eu perdi o rumo de casa por um momento. Fiquei sem jeito, não sabia o que falar com ele. Mas antes de ir embora, Deus me deu uma palavra. Eu disse: João Miguel Corpas, eu tenho que lhe dizer 3 coisas antes de ir embora. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não. Deus existe assim mesmo. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Deus existe, pronto. Se você crê nele ou não, esse é problema seu, mas que ele existe, ele existe. Segundo, esse Deus te ama. Esse Deus se importa com você. E este Deus enviou o seu filho, seu único filho ao mundo, para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu tenho que lhe dizer, João Miguel Corpas, é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E ó, perna para quem te quer. Fui embora. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar, nunca, é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário. Ela chegou lá e disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que aconteceu? O João Miguel Corpas. Aí eu fiquei ainda. Falei: pronto, agora o homem vai querer brigar comigo. Ele não gostou da minha abordagem. Quando eu vou caminhando para aquela casa, pensando 1000 coisas, e entro, ele estava sentado no fundo. Quando ele me viu entrando, ele se levantou. E ele correu na minha direção e me segurou pelos braços e disse com lágrimas nos olhos: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete ateu estava de joelhos, prostrados aos pés do Senhor Jesus. Isso era próximo mês de julho. Quando eu volto de férias para Campinas, do mês de julho, ele me ligou e disse: eu já levei 3 colegas a Cristo, aqui da escola de cadetes. Eu acompanhei durante o tempo do seminário, e eu perdi o contato com ele. Há 2 anos pregando na CEPAL, lá em Águas de Lindóia, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: e o João Miguel Corpas, tem notícia dele? Eu falei: não, eu queria tanto ter notícias dele. Ele me diz: eu sou amigo dele. E me disse assim: o João Miguel Corpas está indo ao generalato. Disse mais: João Miguel Corpas é pastor, é ministro do Evangelho, ele é pastor da Assembleia de Deus. Naquele mesmo mês eu fui pregar lá na igreja presbiteriana de Vila Mariana, e eu estava lá com a esposa,
para me dar um abraço. E alguns meses atrás eu fui lá na casa dele em Santos jantar com a família dele, e ele me contando das maravilhas que Deus tem feito na vida dele. E eu aprendi uma coisa, irmãos: não é a força do seu argumento, não, é o poder de Deus, poder que liberta, poder que abre os olhos aos cegos, poder que levanta o caído, poder que restaura o quebrado, poder que salva o perdido. É o poder de Deus. Esses homens estavam no vale discutindo a obra, em vez de fazer a obra. Mas eu gostaria finalmente então de partilhar com vocês sobre a espiritualidade de Jesus. Primeiro, Jesus sobe esse monte para fazer o quê? Para orar. O que ele fez? Ele orou. E porque ele orou, algumas coisas aconteceram. Primeiro, porque ele orou, ele foi transfigurado. A Shekinah de Deus invadiu o seu corpo, a glória de Deus se estampou no seu rosto, seu corpo ficou todo iluminado. E sabe, amados irmãos, quando nós oramos, a glória de Deus vem também sobre nós. A Shekinah de Deus desce para a terra, a presença de Deus se manifesta. E nós precisamos mais do que nunca, irmãos, da presença manifesta de Deus, porque uma coisa é a onipresença de Deus, outra coisa bem diferente é a presença manifesta de Deus. Deus está neste lugar, e o resultado disso é fruto da oração. Porque Jesus orou, diz a Bíblia, o Pai o preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. Deixa eu dizer para você, meu amado, quando você tem uma vida regular de oração, quando você tem comunhão com Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando a crise chega, você tem força, você tem alento, você tem graça, você tem ânimo para enfrentar a crise. Mas se você não tem vida de oração, quando a tempestade chega, você naufraga. Jesus caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Por quê? Porque ele tinha se preparado, e o Pai o havia preparado por meio da oração para enfrentar com firmeza inabalável aquele momento crucial. Terceiro lugar, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Preste bem atenção nisso. Quando Pedro diz aquela bobagem: vamos fazer 3 tendas, Senhor, comparando Jesus com Moisés e Elias e colocando no mesmo nível de Moisés e Elias, Jesus poderia ter defendido: Pedro, você não está me entendendo, você não me conhece ainda, você não sabe quem eu sou ainda. Jesus não se defende, Jesus ora, e porque ele ora, o Pai o defende, dizendo: este é o meu filho, este é o meu filho, este é o meu amado, a ele ouvi. E quando eles abriram os olhos, não tinha mais Moisés, não tinha mais Elias, só tinha Jesus. Porque a nossa vida é focada e centralizada unicamente na pessoa de Jesus. Meu amado irmão, você muitas vezes não tem que se defender, você tem que orar. Quando você ora, Deus defende você. Lembram de Jó? Jó estava envolvido com tantos dramas, com tantas lutas, e os seus amigos assacam contra ele os mais pesados libelos acusatórios, cravejam-no com setas venenosas. O que é que Jó faz? Se defende, se defende, se defende, se defende, se defende, se defende, se defende. Aí Deus diz: Jó, vamos fazer uma mudança de planos aqui, meu filho. Faz o seguinte, para de se defender, comece a interceder pelos seus amigos. E no momento em que Jó sai da arena da defesa pessoal para a brecha da intercessão, diz a Bíblia que Deus restaurou a sorte de Jó. Meu amado irmão, quando você ora, Deus defende você, porque quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Terceiro lugar, confira comigo, irmão. Segundo lugar, digo, primeiro, a espiritualidade da oração. Segundo, a espiritualidade da obediência. Volta a perguntar: qual foi a agenda de Jesus com os discípulos, com Moisés e Elias? Verso 31, a sua
partida, a sua ida para Jerusalém, a sua morte na cruz. Esse foi o tema. E a pergunta é: quando Jesus desce desse monte, que grau de compromisso ele revela com essa agenda? Confira comigo o verso 43 e 44. Primeiro com os discípulos. Os discípulos estão encantados com Jesus por causa do milagre. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O mesmo que aconteceu lá em João 6. Lembra quando Jesus multiplicou os pães e os peixes lá em João 6? O que é que a multidão queria fazer com Jesus? Fazê-lo rei. Se ficar com a gente. Ele é o nosso Messias, mas eles achavam um Messias político. O Messias queria resolver o problema deles, encher a panela deles, curar as enfermidades deles, atender as necessidades deles. Jesus tem que ficar com a gente para ser o grande solucionador dos nossos problemas. E Jesus, percebendo essa tentação, despede os discípulos antes, sobe para o monte para orar, e não atende à expectativa da multidão. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Esse povo está querendo o quê? E os discípulos também vão ficar com Jesus, para ele ser aquele operador de milagres. Não vão ter mais problema. Surgiu um problema, ele resolve. Surgiu outro problema, ele resolve. Mas era só os problemas do aqui e do agora. Jesus está dizendo: não pense que eu vou mudar minha agenda, não. Eu vim para ir para a cruz, é para a cruz que eu estou indo. A cruz está agendada lá na eternidade. Eu vim para essa missão, e para essa missão eu vou caminhar, e é por isso que eu estou aqui, para ir para a cruz. Agora confira comigo o verso 51, por favor. Olha que coisa magnífica. E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Meu irmão, eu não sei o que é isso. Eu acho que eu não tenho essa capacidade tão grande de ler, mas as pessoas podiam ler o rosto de Jesus. Estava escrito na testa dele, nos olhos dele, no semblante dele. Todo mundo percebia, ele está indo, e ele está indo com coragem, ele está indo com força, ele está indo com firmeza, ele está indo sem titubear. Agora confira o versículo 52 e 53, por favor. Olha o que está escrito aí: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. É disposição de obedecer, ainda que a obediência passasse pelo caminho da cruz. Você tem prontidão para obedecer? Até que ponto? Porque às vezes nós até nos dispomos a obedecer, se isso não nos custar nada. A prontidão de Jesus em obedecer passava pelo seu sacrifício, passava pela sua morte, e morte de cruz. A espiritualidade de Jesus passa pelo caminho da obediência. Mas finalmente, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração, da obediência e do poder. Porque o texto diz que quando o Pai chega para Jesus, dizendo assim: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. O que é que Jesus diz? Solta uma exclamação de angústia: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traz o teu filho. E diz o evangelista Marcos que quando o pai estava trazendo o filho, o demônio joga o menino no chão, e o menino começa a convulsionar, começa a espumar, começa a rilhar os dentes, e Jesus dá uma ordem, está lá em Marcos: sai desse menino e não voltes a ele. E o demônio o deixou, e o menino ficou liberto, e o menino ficou curado. Agora preste atenção nisso. Quando uma pessoa endemoniada é liberta, se essa pessoa não se rende a Cristo, a casa fica limpa e vazia. Diz a Bíblia que esse demônio pode sair e voltar com mais 7 demônios, e o segundo estado ser pior do que o primeiro. Mas a ordem é categórica: sai e não voltes mais. Sabem por quê? Porque Jesus tem todo o poder.
tem toda a autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra e Jesus manda no inferno. Até os demônios precisam se curvar e obedecer, e os demônios batem em retirada, porque Jesus tem todo o poder. Para mim, um dos textos mais magníficos dessa questão está lá em Marcos 5, e você conhece esse texto. Depois de uma tempestade no mar da Galileia, de noite, Jesus chega na região das montanhas de Golã, do lado oriental do lago de Genezaré, na terra dos Gadarenos, dentro de um cemitério, de noite, depois de uma tempestade, e uma cena apavorante, porque dentro do cemitério tem um cara vivo. Gente viva dentro do cemitério de noite é um perigo, dá medo na gente. E a Bíblia diz que o homem estava furioso, o homem estava nu, o homem estava se ferindo com pedras, o homem gritava sem parar. E quando Jesus chega, aquele homem endemoniado corre e se prostra diante de Jesus. E Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, tinha dentro de um único homem 6.000 demônios. E aqueles demônios fazem 3 pedidos para Jesus. Eu não chego a dizer que oração, não, porque oração, demônio não ora, mas fez 3 pedidos: não nos atormentes antes do tempo, não nos mandes para fora do país, mande-nos para essa manada de porcos. Tinham 2.000 porcos pastando na região. E Jesus, curiosamente, atende os 3 pedidos dos demônios. E aqueles demônios saem desse homem, entram na manada de porcos e todos precipitam montanha abaixo e se afogam no mar. Há poucos dias, dando uma palestra no meio de um grupo liberal, quando eu terminei de dar a palestra, um se levantou e disse: isso aí é bobagem, esse negócio de demônio, isso é besteira, isso é esquizofrenia, não tem nada a ver com demônio isso. Aí eu perguntei: bom, então o senhor me ajuda, que eu sou meio tapadozinho, me ajuda a entender esse negócio, como é que transfere a esquizofrenia de um homem para 2.000 porcos? Me explica esse negócio aí. Porque de repente eu sou meio ignorante demais, não consigo entender essas coisas. O curioso é que esse homem agora, liberto, curado, em são juízo, vestido, assentado aos pés de Jesus, também faz um pedido, um único pedido: Senhor, permita-me ir contigo, permita-me fazer parte dos teus discípulos e acompanhar-te. E Jesus, que acabara de atender os 3 pedidos dos demônios, não atende o pedido desse homem convertido e salvo. Diz: não, vai para os teus e conta para eles quanta coisa o Senhor fez por ti. Jesus está dizendo o seguinte: o lugar de você dar testemunho do que Deus fez na sua vida, você começar lá na sua casa. Onde você foi problema, você vai ser solução. Onde você causou dor, você vai ser motivo de alívio. Onde você foi problema, você vai trazer a glória de Deus e mostrar o que Deus fez na sua vida. E eu termino contando para você um fato que marcou minha vida. Eu fui pregar em Recife, na formatura do seminário de Recife, lá na Igreja Presbiteriana das Graças. E depois que eu terminei de pregar, um dos formandos, tinha quase 2 metros de altura, hoje é um dos nossos missionários fora do Brasil, me contou uma experiência marcante que tivera naquele ano. Ele era quartanista, e eu não sei se vocês sabem, mas todo seminarista do 4º ano tem uma leve impressão que ele é um forte concorrente com Charles Haddon Spurgeon. E ele então, no 4º ano, recebe um convite para pregar numa grande igreja presbiteriana do Brasil, uma das nossas belas capitais. Ele se sentiu muito valorizado, e é verdade, se sentiu muito feliz, porque um seminarista ser chamado para uma conferência numa grande igreja, sexta, sábado e domingo, era um negócio assim, incomum. E ele empacotou os seus melhores sermões, botou seu melhor e único terno na mala, e foi para lá. Ficou hospedado na casa do pastor,
Era sexta-feira e ele todo animado para começar a conferência. Só que antes do culto, um imprevisto acontece. Aparece uma mulher na casa do pastor desesperada. Diz: pastor, o senhor precisa da minha casa agora. Eu falei: o que foi, minha irmã? Eu falei: a minha vizinha está endemoniada e está quebrando tudo lá, e tem uma pequena multidão na frente da casa, e ninguém tem coragem de enfrentar a situação. Não, o senhor vai ter que ir lá para nos ajudar. O pastor disse: minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. E o seminarista começou a tremer as pernas e começou a gaguejar. Eu vim falar para o senhor que eu estou indo embora. Mas ele nem conseguiu falar isso. O pastor pegou o seminarista, tiracolo, saiu andando no meio da rua. De longe, viram um grupo ao redor da casa e escutavam os gritos cavernosos daquela mulher. Quando chegaram, o seminarista olhou para o chão, o pastor olhou para o seminarista. Disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. O seminarista, muito aflito, desesperado, com muito medo, entrou na casa. Quando ele entrou, se deparou com um quadro horrível. Aquela mulher estava com o rosto desfigurado, com um semblante esquisito demais. E quando ele tentou esboçar a primeira frase, a mulher lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de 1 hora. E a mulher bufando ao redor dele como uma fera selvagem, falando impropérios e blasfêmias. Ele me disse, com lágrimas nos olhos, diz: pastor Hernandes, parece que um filme passou pela minha cabeça. E eu comecei a perceber quão longe de Deus eu estava, quão seco espiritualmente eu estava, quão vazio de poder eu estava. E ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele me disse o seguinte: pastor Hernandes, eu entendi que não basta ser crente, não basta ser membro de igreja, não basta ser batizado, não basta ser presbiteriano, não basta ser calvinista, não basta ser reformado, não basta ser diácono, não basta ser presbítero, não basta ser seminarista, não basta ser missionário, não basta ser pastor, não basta ser teólogo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, nós precisamos do poder de Deus. E eu quero dizer para você que Jesus nos dá esse poder. Ele derramou sobre a igreja esse poder. E Paulo diz que toda a suprema grandeza do poder de Deus está sobre nós. E a minha esperança e a minha oração é que você e eu possamos olhar para Jesus, para termos uma vida abundante de oração, para termos uma vida comprometida com obediência, e para termos uma vida revestida com o poder do Espírito Santo de Deus.